Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos aqui à Nova Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. E hoje, para você que vai prestar o concurso aí do TJSP, nós vamos desvendar aí os segredos de como que a VUNESP costuma cobrar em sua prova as questões do Office. Vamos lá? Então, antes de mais nada, deixa eu dar uma boa noite aí para a galera que está presente na nossa live. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Graziele. Boa noite, Eudes. Boa noite, Ana. Boa noite, History Doll. Olha só, hein? Só gente famosa presente aí na nossa live hoje, tá? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos aí ao tema da aula. Como o Office cai na prova, né? Então, para quem não me conhece, eu sempre deixo aí meus contatos interativos. Você que ainda não me segue no Instagram, vai lá e me siga, @FabioAus. Se você ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, vai lá no YouTube, Fábio Augusto Informática, e se inscreva, assista aos vídeos, ajude aí a divulgar o meu trabalho para que o próprio YouTube comece a me enxergar. E também está aí meu WhatsApp, se você tiver alguma sugestão, dúvida ou elogio, pode mandar mensagem para mim que eu vou ter o maior prazer em responder, beleza? Então, olha só, galera, eu separei para vocês aqui algumas questões da VUNESP de elementos aí do pacote Office que podem aparecer para você sempre, né, que você estudar esse conteúdo aí na internet, através de questões de prova, você vai encontrar dessa maneira, combinado? Então, vamos lá. Olha só, a primeira questão que eu separei aí para a nossa noite de hoje é uma questão aí de 2022, uma das últimas provas de 2022 da VUNESP, onde nós temos ali, ó, a seguinte pergunta que envolve o Excel. Embora envolva o Excel, não é sobre fórmulas e funções, tá vendo só? Então, quer dizer, a VUNESP também costuma cobrar questões de Excel que não são de cálculo. Nesse caso aqui, está cobrando ícone. Olha lá. Com relação ao Excel 2016 em português e em sua configuração padrão, considere o seguinte ícone presente em um dos grupos da guia página inicial. Aí ele está trazendo ali o ícone, né? E aí ele fala, esse recurso possibilita o quê? A. Colocar uma seta no texto selecionado. B. Escolher o tipo de sublinhado para o texto selecionado. C. Girar o texto selecionado na diagonal. D. Ordenar uma coluna na ordem alfabética crescente. Ou E. Ordenar uma coluna na ordem alfabética decrescente. E aí, galera? Qual alternativa você acha que está correta falando desse ícone aí que você está vendo na sua tela? Né? Boa noite, pessoal que está chegando agora. Já temos uma questão na tela. Se você puder responder já aí qual que é a alternativa que você acha, então vai ser de grande valia. Enquanto isso, já estou engatilhando aqui o Excel para que você possa, aqui no caso, reconhecer esse ícone, tá? Então, olha só. Trazendo aqui o Excel para você, você vai ver aqui justamente a presença desses ícones. Então, estamos em página inicial no Excel. Embora na prova cite o Excel na versão 2016, eu estou mostrando o 365, que é o que vai ser cobrado na sua prova, tá? Então, para você ver que não faz tanta diferença assim de um para o outro, porque as ferramentas são as mesmas, tá? Vou dar um zoom lá para você conhecer justamente o ícone que tem o AB com uma seta. Tá aqui já, né? Então, olha só, vou colocar o mouse em cima aqui e ele já vai trazer para a gente, ó, gire o texto na diagonal ou na vertical. Esta é uma ótima maneira de rotular colunas estreitas. Olha só que bacana. Então, trata-se de uma ferramenta que nós temos aí no Excel que permite que você possa fazer esses, vamos dizer assim, elementos de, eu acho que no caso, pode até virar uma gambiarra, né? Ele fala aqui, quando a coluna é muito estreita, você pode colocar o texto na diagonal, né? Então, você consegue uma saída aí para manter a coluna com uma largura menor. Então, portanto,
A alternativa correta que nós temos aí, claro, como vocês já responderam, alternativa C. Mas nem tudo são flores. Isso quer dizer o quê? Veja que a prova é uma prova aí da Unicamp e na mesma prova caiu uma outra de Excel que eu trouxe para vocês aqui nessa noite. Só que nesta, aí nós temos a presença, sabe do quê? De uma função, claro. Olha a função aí, galera. E uma função aninhada ainda, né? O que é uma função aninhada? Uma função dentro da outra. Então é importante aí que você veja, né? Como que eu devo proceder para efetuar aí, no caso, esse cálculo. Primeira coisa que você está vendo aí é que nós temos uma função máximo e uma função mínimo, né? Função máximo e mínimo, você já sabe, né? Trata-se do quê? De uma função que vai trazer para você o número máximo ou o número mínimo, não é isso? Máximo traz máximo, mínimo traz mínimo, só. Mas eu tenho que observar o intervalo que está sendo mencionado. É aí que mora o grande perigo dos erros das questões. Olha só, acompanha comigo. O máximo aqui, ele está envolvendo toda a tabela. Tá vendo só? É de A2 a B4. De A2 a B4 não é toda a tabela, professor. É até aqui, ó. Certo? Coluna C não entrou. Ok? E o mínimo, ele está trazendo, deixa eu apagar aqui tudo, de A2 a C3. Então, é aqui, ó. A gente tem o envolvimento dessas células aqui, ó. Certo? Então, vamos analisar primeiro o máximo. Máximo. O máximo envolve de A2 a B4. De A2 a B4 é esse intervalo aqui, ó. Como você já sabe, quem é o número máximo ali de A2 a B4? O número máximo que a gente tem ali é o número 21, certo? Então, a função máxima aqui vai dar 21, beleza? Depois, aí nós temos o mínimo de A2 a C3. Então, vamos fazer agora o mínimo de A2 a C3. A gente apaga aqui e faz agora a seleção de A2 até C3. Quem é o mínimo? Tá na cara, né? O mínimo aqui no caso de A2 a C3 é o número 1. E agora, nós vamos identificar aqui no caso quem é a célula C4. Quem é C4, gente? É só você analisar que é 22. Então, 22 mais 22, 44. Ué, como que você sabe que tem que somar? Porque está escrito aqui, soma. Então, portanto, a alternativa correta, alternativa E. Tá vendo só, galera? Por mais que você olhe a questão na primeira vez e te assuste, nunca tenha esse ímpeto de ficar com medo de calcular a questão, tá? Muitas pessoas acabam tropeçando nas questões de Excel porque tem medo da função. Olha a função grande e pensa que é difícil. E não é. A grande maioria das questões de prova, principalmente da VUNESP, onde nós temos ali fórmulas e funções enormes assim na questão, são as mais fáceis. Principalmente aquelas que envolvem a função C, né? Então, você que já é o meu aluno aqui na Nova Concurso, sabe que a gente faz uma série de exercícios nas nossas aulas. E nesses exercícios eu mostro para vocês como que a função pode aparecer nas provas e também mostro como não pode aparecer, porque eu exploro bastante, colocando um monte ali de função dentro de função, para você perder esse medo. Para que quando você olha isso daqui, você acha que é a coisa mais natural do mundo. Fechou? Vamos ver mais uma questão que eu separei? Bora lá, então. Mais uma questão que eu separei aqui para você. Olha só. Trata-se também aí de uma questão do Office. Estou trazendo questões que envolvem justamente o Word e o Excel, porque são os assuntos que caem na sua prova, não é isso? Então, aqui no Word você está vendo que ele está trazendo ícones, né? Então vamos lá. No Word 2016 em português, em sua configuração padrão,
Deseja-se dar destaque a uma palavra de um parágrafo, realçando-a com uma cor brilhante no seu fundo. O recurso que tem por função realizar essa tarefa é. E aí, gente, qual a alternativa que traz a resposta para esta questão? Coloque aí para mim aí no chat. Vamos ver se você tá antenado aí aos ícones do pacote Office. Coloca aí, coloca aí. Cláudio já colocou. Eu vou já engatilhando aqui o Word para a gente, ó. O Gustavo também. Maravilha. Então, ó, acompanha aqui comigo no próprio Word esses ícones, né? Então tá aí. Eu vou dar um zoom aqui para a gente identificar os ícones que estão presentes lá na questão, tá? Então, olha só. O primeiro ícone aqui, ó, vou voltar na questão para você poder ver. O primeiro ícone que ele traz aqui é o ícone que tem o A e um traço embaixo, não é isso? Só que, na realidade, esse traço é um pouquinho grosso. E isso se trata do quê? Se trata de um ícone que vai trazer referência a esta característica aqui de formatação do Word, que eu vou dar um zoom aqui para você ver. Ó. Tá vendo? É esse A aqui que está com um risquinho vermelho embaixo. Esse A que está com um risquinho vermelho embaixo, sabe o que ele faz? Ele troca a cor da fonte. É para isso que ele serve. Tá bom? Beleza? Alternativa B, ele traz esse cara aqui, ó, que é a cor do realce. O que ele faz? Ele dá destaque ao texto, realçando com uma cor brilhante, que é exatamente o que se pede na questão. Depois, vamos voltar lá na questão para a gente poder ver. Olha só, voltando aqui na questão, olha lá qual que é a alternativa C. A alternativa C está trazendo um ícone ali, ó, que representa o A com uma borracha. Que ferramenta é essa que traz o A com uma borracha? Vamos ver? Olha só, voltando aqui para o Word. O A com a borracha é esse ícone aqui, ó, tá? Na versão 365 ele está trazendo coloridinho e tudo mais, mas esse A com a borracha, ele limpa toda a formatação. Então, eu coloco um texto com formatação e aí eu preciso fazer a limpeza desse texto. Basta clicar nesse A com a borracha que ele vai limpar a formatação. Depois ele traz esse A aqui, ó, que é de efeito de texto, né? Esse A de efeito de texto, ele permite ali que você coloque sombra, que você coloque ali brilho e etc, né? E por fim ele traz o AA, que é justamente para você fazer ali no caso a opção de transformar o texto para maiúsculas e minúsculas ou qualquer uma das opções que ele traz. Primeira letra da frase maiúscula e o resto minúsculo. Tudo minúsculo, tudo maiúsculo, ou colocar a primeira letra de cada palavra em maiúsculo e o restante minúsculo. E, por fim, alternar, ou seja, onde é maiúsculo fica minúsculo e onde é minúsculo fica maiúsculo, certo? Então, esses são os elementos que a gente tem ali na questão, tá? Voltando, então, para a questão e ainda colocando o elemento representativo de cada uma, né? Vamos lá. Aqui na alternativa A, a gente tem a cor da fonte. A alternativa B é a nossa correspondente, chama cor do realce. Esse daqui é limpar toda a formatação. E esse ícone aqui é efeitos, né, de texto. E esse daqui, maiúscula e minúscula. Ok? Então, portanto, a alternativa correta é realmente a alternativa
P, beleza, galera? Então, olha só, a alternativa D, ela traz aqueles efeitos de texto que você pode colocar lá, né? Um brilho, uma sombra, uma dessas características aí que a gente tem, tá bom? Não tem problema, Graziello. O importante é errar aqui para a gente aprender. Não podemos errar no dia da prova. No dia da prova é proibido errar, hein? Então, você que está fazendo o curso aqui com a gente. Aliás, tem algum aluno aí que utiliza o material da Nova para estudar? Se tiver, né, coloca nos comentários o que você achou do material, o que você está achando do material, porque é importante para a gente aqui da Nova ter esse feedback para saber se a gente precisa melhorar, se é interessante trazer outras informações no material, né? Se o material tá ok, você está curtindo, não tá maçante, então tudo isso é importante para a gente saber, né? Então, manda seu feedback para a gente, coloca aqui nos comentários do vídeo, aqui mesmo, né? Nos comentários do vídeo, na parte de baixo lá, você pode fazer os comentários sobre o material. E se tem algum aluno que já foi aprovado no concurso, estudando com a gente aqui na Nova, a Nova está separando surpresas para esses alunos. Então, é interessante que você entre em contato com a Nova no número aí que o meu moderador está colocando aí no chat, para você poder receber aí esse, vamos dizer assim, essa surpresa que a Nova está preparando. Então, se você já foi aprovado em algum concurso, estudando pela Nova, clica lá no link ali que tem ali um contato para você poder receber aí essa surpresa. Fechou? Beleza? Ó, legal, Deise. A Deise tá falando aí, ó, que usa o material da Nova, tá ajudando bastante. Que bom, que bom. É exatamente esse feedback que a gente quer ter. Fechou? Vamos voltar para lá? Bora lá, gente, ó. Separei mais uma questão aqui para você. Essa questão envolve o Word de novo. Ó, veja só. No Word 2016 em português e em sua configuração padrão, o usuário clicou sobre o seguinte ícone presente em um dos grupos da guia página inicial. Aí você está vendo qual que é o ícone. Como consequência, A. Abriu-se a janela para a inserção de formas geométricas como quadrados e círculos. B. Abriu-se a janela para a inserção de símbolos em geral como setas. C. Abriu-se a janela para a inserção de símbolos matemáticos como letras do alfabeto grego. D. Foram mostradas as marcas de parágrafo e outros símbolos de formatação ocultos no documento. E E. Foram mostradas todas as palavras com erros ortográficos e todas as frases com erros sintáticos presentes no documento. Escolha uma alternativa aí e diga para mim o que significa aquele ícone lá. Vamos ver se você sabe, tá? Vendo? Ai, que legal, Deise. Parabéns, parabéns. Olha, a Deise aqui, ó, foi aprovada no concurso da Banrisul e já se preparando para o concurso do Banco do Brasil. Muito bom mesmo, Deise. Sensacional. É isso aí, galera. Olha só. O pessoal está respondendo aqui. Já temos aí, no caso, a nossa resposta. Esse ícone corresponde a marcas de parágrafo. Vou mostrar para vocês aqui diretamente no Word para você entender como funciona isso. Olha lá, o Word já está aberto aqui. Esse ícone ele fica aqui no grupo parágrafo, tá? Eu vou dar um zoom nele lá, mas eu já mostro a característica dele. Tá aqui, ó. Trata-se deste ícone que eu estou aí, ó, destacando. Ele traz o nome aí de mostrar tudo, porque ele mostra as marcas de parágrafo. O que quer dizer mostrar marcas de parágrafo? Quando eu tenho um texto aqui no Word, né, seja ele qual for, vamos diminuir aqui um pouquinho e aumentar o tamanho da minha fonte aqui um pouquinho. Ó, quando eu coloco aqui um texto, viu? Exagerei aqui, né? Diminuir um pouco aqui o zoom do texto. Pronto. Tá aí. Pronto. Aqui a gente não está enxergando as marcas de parágrafo, mas quando eu clico lá no dedo duro, no mostrar tudo, agora sim ele traz. E agora eu vou dar um zoom para a gente poder enxergar as características das marcas de parágrafo. Cada ponto que você está vendo ali representa o quê? O caractere espaço.
Então, quando eu dou um espaço aqui, ó, ele vai acrescentar mais um pontinho, mais um pontinho, mais um pontinho, e assim sucessivamente. Se eu aperto a tabulação, ele vai trazer ali uma setinha. Se eu aperto, aqui no caso, né, Shift Enter, ele vai encerrar a linha, mas a linha do parágrafo é diferente de dar Enter. Quando eu dou Enter, eu encerro o parágrafo. Shift Enter, eu encerro a linha do parágrafo, tá? Então, caso você veja uma seta ao contrário, não é uma tabulação, hein? É justamente uma quebra de linha, tá? Quebra de parágrafo é o Enter, ok? Tabulação você já sabe como aparece. E também é importante que você lembre de que quando a gente tem um texto oculto, por exemplo, eu vou ocultar aqui a palavra maneira, colocando aqui a formatação de efeito oculto. Quando o dedo duro aqui está ativado, né? Olha como aparece aqui a palavra maneira. Tá com um pontilhado bem pequenininho ali, ó. Vamos dar um zoom aqui, legal para você ver, ó. Mesmo com zoom não dá para ver. Agora vamos fazer o zoom meu. Agora você vai ver. Tá vendo que tem um pontilhado aí na palavra maneira? Ó, ó. Dá, né? Tem a linha pontilhada ali em maneira. Isso significa o quê? Que quando aparece esse pontilhado discretinho, é porque trata-se de um texto que está com o efeito oculto. Beleza? Então, voltando para cá, claro que a alternativa aqui é a alternativa D. Beleza? Muito bem, galera. Agora eu quero explorar o conhecimento de vocês no Senhor Excel. Nessa questão aqui, ele está envolvendo uma função que é temida dos alunos, a tal famosa PROC-V. A função PROC-V é procure na vertical, então ela vai trazer ali, no caso, os itens de procura em que estão nas colunas, tá? Então, tem uma sintaxe que você tem ali, no caso, para seguir, e nessa sintaxe, você precisa conhecer cada um dos elementos que eu vou escrever aqui, ó, tá? Então, numa função PROC-V, nós temos o primeiro item aqui corresponde ao que a gente chama de item procurado. Depois, a gente tem aqui um intervalo. Esse daqui é o intervalo de procura. Esse 2 corresponde à posição da coluna com a resposta. Para vocês eu estou colocando mais completo ainda. E esse falso corresponde a o que a gente chama de correspondência exata. Ou seja, aquilo ali que eu estou procurando precisa existir, certo? Se não existir, eu teria que procurar nas alternativas esse, vamos dizer assim, ó, essa informação, ND, de não disponível, tá? Então, não é um erro, é simplesmente uma informação que o Excel traz de não disponível, beleza? Muito bem. Então, agora que a gente já sabe toda a sintaxe da função PROC-V, eu tenho que procurar o 4 no intervalo de A2 a C6. De A2 até C6 é esse intervalo aqui, ó. Certo? Beleza. Tem 4 lá? Tem. Tá aqui, ó. Traga para mim o que está na posição da coluna 2, né? Então, por exemplo, coluna 1, coluna 2. Então, a posição da coluna é essa aqui, 2. O que é correspondente a 4 que está na coluna 2? O B. Então, a alternativa correta para a gente é a alternativa B.
Tá vendo só? Deu para entender como é que funciona a função PROC-V? Sim ou não? Para quem tem algum tipo de dificuldade com a função PROC-V, tem vídeos, tanto aqui no canal da Nova, quanto no canal lá do professor Fábio Augusto, né, Fábio Augusto Informática, onde você pode assistir e tirar todas as suas dúvidas sobre este assunto, ok? Vamos à próxima questão? Próxima questão aqui também de Excel, mas é uma questão até relativamente fácil, tá? Nessa prova aí de 2022, a gente tem aqui a seguinte informação sobre o Excel. Então ele fala lá, a planilha exibida a seguir foi elaborada por meio do Excel 2016 e sua configuração padrão. Assinale a alternativa que indica o valor exibido na célula A5 após ser preenchida com a seguinte fórmula. Igual soma A1, 2 pontos, B4. Qual que é a alternativa correta disso? Ô, Elisângela, não entendeu? Tem muitas dificuldades em Excel. A gente precisa fazer aí, no caso, um estudo dirigido bem legal para você colocar em prática isso. Você precisa treinar, tá? Então, o treino faz você aprender. Se a gente não treinar, aí fica difícil. Então, o conselho que eu te dou é: vamos treinar. Você pode dar uma olhadinha aí nas aulas passadas que a gente tem aqui dentro do próprio canal da Nova, que vai ter um monte de questão que envolve PROC-V. Tem, inclusive, aí vídeos que falam só de Excel. Vou dar uma pesquisada lá que você vai encontrar. Tá bom? Vamos lá, ó. Soma A1, 2 pontos, B4. Primeira coisa, a gente tem que saber identificar a diferença de ponto e vírgula e 2 pontos. 2 pontos trata-se do intervalo, então é de A1 até B4. Então isso significa que ele vai envolver toda a tabela. De A1 até B4. E aí? E aí que tem texto e tem número. A função soma, assim como função média, função máximo, mínimo, maior, menor, são funções que vão ignorar tudo e qualquer tipo de coisa que não seja número. No caso, a função soma vai catar aqui os números, não é isso? Olha lá, ó. Temos aqui o número 1, temos o número 1, temos o número 1, então aqui nós temos 3, já que é uma soma, ele vai fazer a somatória, trazendo aí como alternativa correta a alternativa aí, beleza? Então, Daisy, não vai apontar erro, viu? Olha só, que interessante, até demonstro isso aqui para vocês. Observa só como que isso aí é possível. Imagina o seguinte, aqui, ó, no meu Excel, eu posso colocar aqui, eu vou pintar aqui bonitinho, um intervalo, nesse intervalo aqui, ó, eu vou colocar todas as bordas. Imagina o seguinte aqui, ó, vou pôr 10, aí eu vou pôr aqui mais 10, aqui eu vou pôr casa, aqui eu vou pôr B, aqui eu vou pôr 1, aqui eu vou pôr oi, aqui eu vou pôr 9 e aqui eu vou pôr A, tá? Vou fazer o mesmo intervalo de A1 a B4. Se eu colocar aqui, ó, igual, soma, A1, 2 pontos, B4, o que a função soma vai fazer? Ela vai somar apenas os números, que vai trazer como resultado aqui o quê? 30. Tá vendo só? O que a função fez? Ignorou todo o texto que tem ali e pegou apenas os números, o 10, o 10, o 1 e o 9, certo? Como que poderia dar erro? Quando eu provoco alguma situação que o Excel desconhece. Por exemplo, eu vou fazer uma fórmula. Aí eu falo para o Excel, Excel, quanto dá A1 mais A3? Ou seja, 10 mais casa. Aí o Excel fala, migão,
Sei lá eu. Eu não sei somar número com texto. É ou não é? Então aí ele aponta um erro do tipo valor. Aí sim, tá? Nesse caso a gente tem essa situação, ok? E mesmo assim, lá nas alternativas, não está trazendo o erro, o valor, está trazendo um outro tipo de erro. Olha lá, vou voltar aqui, olha lá na questão, qual que é o erro que está sendo apontado? Erro e falso, né? Então, quer dizer, a gente não vai encontrar isso no Excel. A gente vai encontrar, né, o erro correspondente, mas é erro valor, né? Não disponível, né? Falso não é erro, falso é um resultado, principalmente quando a gente tem ali a função C sendo aplicada, né? Então não é dessa forma aí que a gente vai encontrar. Então lembre-se, toda vez que for função, função ignora texto. Quando é fórmula, aí não, aí a fórmula está sendo provocada, né? Então eu vou ter que fazer aquele cálculo, o Excel pensa dessa maneira, e aí ele fala: meu, eu não sei fazer isso. Não dá para somar um texto com um número, tá? Beleza? Ah, isso é uma formatação, Cláudio. Olha o Cláudio aí perguntando. Por que, que o texto fica à esquerda da célula e os números ficam à direita? Isso é uma formatação padrão do Excel. Sempre foi assim. Justamente para a gente diferenciar texto de número. Tá? Então, justamente por conta disso. Porque em algumas situações de funções do Excel, nós podemos fazer a junção de número, que no caso ele se transforma em texto. Entende? E aí, olhando na tabela, você sabe identificar onde é texto e onde é número realmente. Entendeu? Fechou? Vamos para mais uma questão? Agora uma questão de Word, para a gente fazer essa variação, tá? Olha só. Questão de Word traz ali para a gente ícones. A Vunesp gosta de ícones, viu, gente? Por isso que a gente tem que ficar aí, no caso, antenado. Olha lá. Os ícones a seguir foram retirados do Word 2016 em sua configuração padrão. Você está vendo ali os ícones, né? Quase que eu falo o nome dos ícones. E aí ele fala: as guias a que pertencem os ícones exibidos são, respectivamente. Aí você tem lá: página inicial e revisão, referência e página inicial, inserir e revisão, exibição e layout da página ou inserir e referências. E aí? Quais são os elementos que estão presentes para a gente poder identificar aí e assinalar a alternativa correta? O Cláudio já marcou ali a alternativa que ele acha que é. Vamos ver se tem mais alguém aí que também ache essa alternativa ou outra, né? Também fique à vontade. Vamos ver lá no Excel? Opa, no Word, quer dizer, no Excel. Vamos ver lá no Word? Olha lá. O Word já está aqui engatilhado mesmo. Então vamos lá para o senhor Word. Ó, o Word está aqui com o texto que a gente viu, né? Na última vez. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos identificar aqueles ícones lá, né? Então eu já vou aqui direto no inserir e aqui nós temos um ícone que corresponde aqui, ó, à letra capitular, tá? Ó, por que eu estou mostrando isso? É o seguinte, na versão 365, que é a versão que vai cair na sua prova, o ícone correspondente é parecido com este, tá? A diferença é que ele tem uma moldura em volta aqui, ele tem um risquinho em volta, que seria, no caso, a caixa de texto, tá? Só que na versão 365 eles mudaram. A caixa de texto agora só tem a letra A e um quadro ao redor, enquanto que a capitulação, ó, esse aqui é adicionar um capitular. O que é adicionar um capitular? Eu vou te mostrar. Ele deixa a primeira letra ali, ó, do texto um formato jornalístico. Assim. Tá vendo? A primeira letra do parágrafo fica assim. Ok? Então,
é a tal da letra capitular. Agora, o outro ícone que ele está trazendo fica aqui em referências, que é justamente este aqui, ó, tá? Que é a nota de rodapé. Dá para identificar aqui, ó, facilmente na própria prova, na própria questão. Então você identifica aqui, tem a moldura aqui, como ele citou o 2016, tem a moldura, isso aqui é uma caixa de texto. Certo? E esse daqui é nota de rodapé. Por quê? Porque você está vendo que tem um númerozinho aqui em cima. Certo? A partir daí, você sabe que um eu insiro e o outro eu faço referência. Como assim? A nota de rodapé não é uma referência a uma palavra que está no texto? É, então está em referência. E a caixa de texto não é um elemento que eu vou inserir? Então é inserir. Tá vendo só? Mas não esqueça, hein? Na versão 365, esse ícone ele mudou. Tá? Então, esse que tem o A, que aparece uns risquinhos do lado, chama capitulação de texto, ou letra capitular, né? Ou aplicar a capitulação, ou aplicar o capitular, tanto faz, tá? O importante é que você saiba o que é o tal do capitular. Beleza? Vamos à próxima questão? Próxima questão, ainda do Word, traz aqui para a gente o seguinte, ó. Observe a imagem a seguir que mostra uma tabela inserida em um documento do Word 2016, sua configuração padrão. A imagem está aqui embaixo. A partir da inserção da tabela vazia, o usuário digitou alguns caracteres sem adicionar nenhum caractere branco e em seguida formatou alguns alinhamentos. O número de células que tiveram um alinhamento padrão inicial visivelmente alterado conforme a imagem é... E aí? E isso reforça a pergunta do Cláudio. Embora aqui a gente esteja falando da tabela do Word. Então, o Cláudio já escolheu ali a alternativa dele. Mais alguém? Mais alguém? É, isso aí, ó, Gustavo também. É isso aí. Alternativa C, nós tivemos aí, no caso, quatro células ali que tiveram um alinhamento padrão alterado. Agora, Cláudio e Gustavo, quais são as letras que foram alteradas ali? Responde aí, meu, responde aí, vai. Ajuda nós aqui. Coloca aí no chat para nós. Aí, ó, o Gustavo já colocou. A, B, H, I. Isso aí. Muito bem, muito bem. Exatamente, garotos. Parabéns. Muito bom. Vamos para a próxima questão, então? Próxima questão. Aqui, ó. Tecla de atalho, meus queridos alunos. Olha lá. Muitos usuários acham que usar um teclado externo com atalhos do teclado Word ajuda a trabalhar com mais eficiência. Assim, para aqueles que preferem utilizar os atalhos, considerando a utilização do MS Word 2016 na sua configuração padrão, para dividir a janela do documento, devem ser pressionadas as teclas quais? Ctrl ESC, Ctrl Alt S, Alt Shift C, Alt Q ou Shift F5? E agora, hein? E agora?
Qual alternativa você acha que é a alternativa correta? Hein? É só um detalhe, hein? Essa tecla de atalho o Word não informa. Aqui a gente vai ter que explorar o conhecimento de vocês. A Vilma já colocou a alternativa que ela acha, o Cláudio também. Aí a gente encontrou mudança, né? Então, ó, vamos trazer o Word aqui para a gente analisar. Olha só. A alternativa A, ele fala de Ctrl ESC, né? Ó, Ctrl ESC no Word, vamos ver o que acontece? Olha só, Ctrl ESC. Ó, ele vai trazer o iniciar. Tá? No Word ele não faz nada, ele vai trazer o iniciar. Agora a alternativa B é Ctrl Alt S, não é isso? Ctrl Alt S, você não está vendo, mas eu estou apertando Ctrl Alt S e olha o que aconteceu. Ele dividiu a tela no meio. Onde aí no caso, se eu tivesse mais textos, olha só, eu teria aqui, ó, uma possibilidade de estar em um posicionamento diferente em cada um das opções, das metades, em cada uma das metades, tá? Então, nem preciso olhar as outras opções. A alternativa correta que a gente tem aí realmente é a alternativa B. Tá vendo? Alt Shift C não faz nada. Alt Q também não. O Ctrl Q no Word poderia alinhar à esquerda, né? Shift F5 aqui no Word não faz a menor diferença. Ali a gente teria diferença no outro programa do pacote Office, tá? Que no caso nem vou mencionar porque não cai na prova de vocês. Vamos lá então, vamos seguir para mais uma questão. Questão essa que envolve agora o senhor Excel, uma função nova, uma função maior. Nova que eu digo é que a gente não viu ainda hoje. Aí tá, ó. Função maior. Função maior é aquela função que vai trazer ali, no caso, o valor baseado no quê? Na ordem informada. Só que essa ordem informada, ela está ali disfarçada de célula. Então, por isso que você deve prestar atenção e identificar o que ele quer. Então, no intervalo de A1 a C3, que envolve toda a tabela, ele quer o A2 maior. O que ele quer? Ele quer o segundo maior número, é isso? Opa, não, é o terceiro maior, é o terceiro maior número ou é o segundo maior número? Quem é A2? A2 é 3. Olha lá. Então, se o A2 é 3, vamos lá. De A1 a C3. De A1 até C3. Quem é o terceiro maior? Vamos contar. Primeiro maior é o 5, segundo maior é o 4 e o terceiro maior? O terceiro maior é o 4 também. O quê? Isso, né? Mesmo que o número ali já tenha sido contado, ele é outro número que está em outra célula, portanto a alternativa correta é a alternativa D. E é aí que a galera tropeça de monte nas provas, pensando que quando a gente tem números repetidos, não se conta. Claro que se conta, tá? Inclusive, ó, vamos aqui no próprio Excel para a gente exemplificar isso de uma maneira, né? Para que não haja dúvidas em relação a isso. Inclusive, vamos apagar aqui o nosso erro valor, né? Vamos trocar aqui os elementos, aqui a gente joga fora a fórmula. E aí, ó, imagina o seguinte, eu tenho aqui 10, aí eu vou colocar aqui 20, 5, 12, aí eu ponho 20 de novo, vou colocar aqui 34, 23 e 10.
Muito bem. Vamos brincar aqui com a função maior e a função menor. Então, aqui, ó, na coluna C, eu vou colocar as fórmulas para vocês analisarem, ó. Igual, maior, o intervalo vai ser o intervalo total, ponto e vírgula. Eu vou querer saber aqui, ó, quem é o meu quarto maior número. Quem é o quarto maior número ali, gente? Coloca aí para mim no chat. Vamos ver se você consegue identificar. Quem é o quarto maior número aí? Antes que eu aperte o Enter. Quem é o quarto maior número? Isso, galerinha! Exatamente isso. Então, olha lá. Dando Enter, 20. Por quê? Porque o primeiro maior número é o 34, o segundo é o 23, o terceiro é o 20 e o quarto é o 20. Certo? Perfeito, porque quando eu tenho número repetido, eu tenho que contar. A mesma coisa acontece com o menor. Ó. Menor, tem que pôr igual, né? Igual, menor. O intervalo é total também. Ponto e vírgula. Aí, no caso, ó, o terceiro menor número, ele vai trazer aqui, ó, o 10. Mas o quarto, ele vai trazer quem? O 10 também. Olha lá. Opa, o quarto é o 12. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. É o terceiro que vai trazer o 10. Olha lá. Certo? Agora, uma coisa que confunde as pessoas. Por exemplo, eu vou pedir a função maior, só que eu vou mudar o intervalo. O intervalo vai ser só esta coluna. E eu quero ali, no caso, o quarto maior número. Quem é o quarto maior número no intervalo de A1 a 4? E aí, gente? Quem é o quarto maior número no intervalo de A1 a 4? Não é louco isso, Cláudio? É ou não é? Pô, quero saber o maior número e trago o menor? Como isso? Olha lá. Vou clicar e deu 5. Exatamente porque o primeiro maior número é o 20, o segundo é o 12, o terceiro é o 10 e o quarto é o 5. Entendeu? Então, esse tipo de coisa acontece. Então, sempre que você tiver uma situação como essa, você lê lá maior e pensa que ele vai trazer o maior número. Não, depende da ordem. Por isso que a gente tem que ficar muito esperto com isso para não tropeçar em prova, tá? Então, fiquem aí no caso ligados para não tropeçar. Ó, pode acontecer a mesma coisa com o mínimo. Ó, mínimo não, desculpa, menor. Vou colocar aqui, ó, para fechar já. Igual menor, o mesmo intervalo. Só que eu quero o quarto menor. Quem é o quarto menor nesse caso? A Ana tá de cabeça quente. É isso, Ana.
E aí, quem é o quarto menor número lá? É o 20, exatamente, exatamente, é o 20. Então, aqui no caso, né, o menor número é o maior que está ali. Então, é só você sempre contar de acordo com a função, né? Quem é o menor número, quem é o maior número, que não vai ter erro algum em relação a isso. Beleza, povo de Joe? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Então, ó, voltando para cá, aí agora ficou muito mais evidente que a resposta que a gente tinha lá era realmente a resposta que está na alternativa D. Beleza?